Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais um Papo Liderança. Agora, um pouco mais diferente, a gente reformulou tudinho, porque estamos em 2025, não é mesmo, Vanessa? A gente está com muita proposta para você. E para quem não me conhece, eu sou Ricardo Tomás, sou consultor, instrutor corporativo, recursos humanos, e eu estou aqui de frente para minha parceira, Vanessa Bremer. Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito prazer que a gente inicia mais uma Mais temporada uma do temporada. nosso Papo Liderança aqui com vocês. Como sempre aí, vale a gente reforçar que o nosso grande intuito é trazer conteúdo, Sim. né, auxiliar você aí, Isso que não está mudou. que está nos escutando, que a cada encontro nosso aqui, nós vamos trazer assuntos voltados à liderança, justo com o intuito de auxiliar você, que já é líder ou que está se desenvolvendo e tem interesse em se tornar líder, sobre o que é esse mundo. Um mundo que não é fácil, é um mundo extremamente desafiador, mas é um mundo extremamente É empolgante. verdade. Por quê? Porque nos faz se desenvolver a cada dia, né? A cada dia é uma possibilidade de construção, é uma possibilidade de evolução. E se você tem essa pegada, né? Quero mais, posso mais, estou aberto a novas possibilidades. Esse nosso encontro aqui é um belo momento para te entusiasmar a buscar cada vez mais. Não é isso, É verdade, é Ricardo? verdade. E a gente não pode deixar de agradecer mais uma vez, porque 2024 foi um sucesso que a gente não esperava. O alcance do programa em si, muito mais nas redes sociais, os cortes, né, dos temas, das temáticas, teve um alcance muito grande. Pessoas nos procurando vão estar presentes aqui no nosso durante esse ano, fazendo com a gente o Papo Liderança, essa parceria também com a Mandril, o pessoal aqui do estúdio maravilhoso, tá? A gente recomendo, por favor, venham com eles aqui. E a gente pensou em trazer algumas novidades, na verdade, durante essa nova temporada, né? Talvez a gente tenha que aumentar o número de programas, a gente ainda vai sentir um pouco mais, porque são muitos convidados, muitas pessoas que vão passar por aqui. E a temática, né? Na verdade, o assunto liderança, ele tem muitas temáticas, né? Um leque aí de temas que, para ajudar esse líder, esse novo líder na formação, no aperfeiçoamento de quem já está no mercado de trabalho, que é esse o nosso objetivo. Mas nós temos uns recadinhos antes da gente começar. Realmente, hoje não tem convidado, tá? Hoje, É nesse verdade. programa, a gente só está iniciando, Ô, né? Ricardo, eu esqueci de me apresentar, É Ricardo. verdade, Olha poxa. só a pessoa. Então vamos, volta a Eu fita. cumprimentei e esqueci de me apresentar. Vai, Não, André. vamos Vai, nós. Vanessa, É, Vanessa. eu sou a Vanessa Bremer. Isso. Sempre gosto de colocar aqui uma apaixonada por pessoas e por isso essa nossa iniciativa desse programa. E aí, e visto aí algumas capas, né, voltada à gestão de consultoria, de negócios de risco, de projetos e treinamentos, que aí cada vez mais o aumento da grande paixão voltado a treinamentos. E aí, inclusive, vale a gente já trazer aqui o nosso próximo slide. Por quê? Porque justo Essa é a nossa criança, é nossa criança, é o projeto Ser Liderança, foi dele que veio aí, que surgiu o Papo surgiu o Liderança. Papo Liderança. Então aí vale a gente relembrar e reforçar, é um projeto voltado a desenvolvimento de liderança, sendo a quem já é líder ou quem Ape- está, né, se desenvolvendo, a empresa que projeta alguns Os novos colaboradores líderes, aí né? para ser novos líderes, onde a gente faz uma imersão. Essa imersão, dependendo do cliente, às vezes a gente varia aí de 4 dias, de 5 dias, onde nós temos temas específicos, na realidade é um book de temas, e aí quando a gente recebe a proposta, a gente tem uma conversa com a alta gestão, junto com a gestão de pessoas, para aí a gente remodelar conforme a necessidade do cliente. Então, assim, nós temos um book, mas nunca um ser liderança é igual ao outro, né, Nunca, Ricardo? nunca. Até porque
ele tem algumas características, alguns aspectos que nas empresas acaba que a gente personaliza, né, Isso. esse conteúdo. São dois instrutores, a gente tem várias temáticas, vários assuntos a ser abordados, mas antes a gente conversa com recursos humanos, a gente conversa com a alta gestão, faz uma análise, tudo também inicia a partir da análise de perfil comportamental. Então, assim, ele é um pouco mais profundo, é uma imersão mais profunda e faz parte desse programa de desenvolvimento de lideranças que depois a empresa vai continuar, porque um PDL, um PDI, ele não é um curso só, né? Ele é um acompanhamento durante um certo tempo até a empresa saber se aquele colaborador realmente se desenvolveu naquilo que eles acham na perspectiva da empresa. Isso. Então, o ser liderança, ele inicia a partir desse ponto, né? Do que a empresa quer, do que a empresa precisa, onde esses líderes precisam ter esse alcance maior. Então, é maravilhoso, gente. Graças a Deus está sendo um sucesso, porque o nosso objetivo, meu e da Vanessa aqui, é multiplicar conhecimento. Esse treinamento, ele é um treinamento diferente, ele é um treinamento específico, pautado em conteúdo, é dinâmico, né? Porque nós dois estamos lá desenvolvendo, mas promove uma coisa, outro promove outra, então acaba que esse dinamismo durante o ser liderança é o que enriquece a aprendizagem. E aí a composição, a gente tem, né, a imersão presencial, os 4, 5 dias, que a gente está lá, a gente vai levar vários conteúdos, várias dinâmicas, várias ferramentas, e aí vale reforçar para você empresa e você gestão de pessoas, que essa ferramenta que o Ricardo menciona do desenvolvimento comportamental, né, a avaliação na realidade, Do perfil. isso a gente disponibiliza para quem foi o participante, e aí a gente disponibiliza para você, RH e alta gestão. Por quê? Porque isso pode te subsidiar de várias outras construções no decorrer do ano, porque normalmente numa empresa se trabalha o desenvolvimento de liderança anualmente, né? Coloca-se programa aí com vários assuntos e tal. Então, assim, além deste momento presencial e de várias abordagens que nós fazemos, o nosso projeto também te deixa ferramenta para que no decorrer do ano você continue desenvolvendo esse seu colaborador com base no que foi lá o perfil estabelecido, né? Vamos colocar assim. Além disso, a gente também fornece uma avaliação comportamental que nós falamos do grupo. Por quê? Você tem lá 20 participantes, por exemplo. Cada um vai fazer lá o seu DISC, a ferramenta que a gente utiliza. Depois disso, nós conseguimos unir todos esses 20, entendendo que ali vai ter uma média do que é esse perfil, e isso também vai possibilitar para você, a alta gestão e RH, enxergar o perfil desses líderes. É isso mesmo que a minha organização precisa, ou eu tenho que desenvolver novos projetos para adequar diante do resultado que eu desejo? Porque aí a grande questão é o quê? Você desenvolver com base no resultado, afinal de contas, a gente está falando do mundo corporativo. Então, Exatamente. assim, a gente consegue, através desse projeto, subsidiar vocês em várias construções. E aí, além disso, tem toda a questão que ali no momento presencial, por conta da abordagem que a gente leva, é notório o como é que eu posso dizer, A Ricardo? participação, A empolgação das o pessoas. entusiasmo, né? Isso, o entusiasmo das pessoas em estarem sendo enxergados, em estarem tendo possibilidades de se desenvolver e, principalmente, que aí é a grande reflexão que a gente faz no decorrer de toda a imersão. Qualquer mudança, ela só acontece se você, ser humano, quiser. A empresa está te dando possibilidades, está investindo em você, está acreditando em você, mas é você que vai conseguir fazer as alterações. E aí as alterações no decorrer da imersão, com as ferramentas que a gente leva, que a gente ensina, você, ser humano, que é gestor ou que está se desenvolvendo enquanto gestor, terá um leque
de possibilidade de enxergar, estou aqui e o que que eu quero para o meu futuro? Diante disso, o que que eu preciso fazer para eu conseguir realmente ter um Exatamente. desenvolvimento? Mas isso tudo é um reflexo do nosso objetivo quando criamos o Ser Liderança. Essa imersão, né, essa formação, digamos, o aperfeiçoamento, ela vem com um foco no desenvolvimento, para mudar e intensificar, reforçar ainda mais nas empresas essa cultura do desenvolvimento. E quando o colaborador se sente valorizado e se sente que a empresa está investindo nesse conhecimento, é óbvio que ele vai responder, ele vai ter o retorno desse colaborador. Então, no Ser Liderança, a gente percebe muito isso. E as empresas começam a ter um novo olhar. É claro, nós vamos falar disso hoje. O olhar para o futuro é o olhar do desenvolvimento, não é isso? Verdade. E aí, Temos falando mais do alguma. então Temos mais um, temos mais um. falando dessa nossa construção, o nosso próximo slide a gente apresenta, também com muita satisfação, agora um canal exclusivo Isso. do Papo Liderança no YouTube, porque até então a gente vinha colocando tanto no da Qualigestão quanto no do Ricardo Tomás, mas aí esse negócio tá ficando bonito, como o Ricardo mencionou, né? A repercussão tá bacana, então a gente avaliou e achou mais pertinente ter um específico É do verdade. Papo Liderança. A gente ainda está modelando ele, não estão todos as abordagens, né, que Os nós episódios não fizemos, estão todos. mas daqui mais algumas semanas estarão todos. Todos. E aí, a partir de agora, que inclusive, a partir desse, todas as vezes que nós realizarmos o Papo Liderança, que aí vale reforçar que acontece uma vez ao mês, isso vai ser televisionado ao vivo, direto no canal do YouTube do Papo Do Liderança. Papo Liderança, tá? Então, por favor, se inscreva, aperte o sininho, siga a gente, porque vai ter muita novidade. Não vai ter só os vídeos do Papo Liderança, vão ter cortes, vão ter eventos. Nós vamos participar de eventos esse ano e nós vamos levar algumas partes desses eventos para vocês também, na verdade. Já Isso temos um mesmo. programado aí, Já temos. mas é novidade, calma. Março. E a gente vai levar algumas novidades para vocês e a gente vai postar aqui no Papo Liderança. Mas também eu tenho um outro aviso para você, né? Vamos lá trazer um molde diferente de treinamento também. Nós temos o Ser Liderança e nós vamos levar para você, aí na sua empresa, o Papo Liderança. Sabia disso? Com a parceria aqui do nosso estúdio, aqui da Mandril, a gente pode levar essa estrutura aqui para dentro da tua empresa e fazer um papo de liderança direto do ambiente organizacional com os teus líderes, com a alta gestão, com teus colaboradores assistindo aí, fazendo o podcast com uma plateia e puro conhecimento, né? E integração total, inclusive, Integração né? total, vai ser dinâmico, vai ser muito diferente. Então, se você quiser levar o Papo Liderança para a tua empresa, que eu acho ótimo e super diferente, levando uma ferramenta nova em busca do aprendizado, da integração, da valorização, da cultura, desse conhecimento dentro da tua empresa, leve o Papo Liderança para a tua organização, para a tua empresa, para os teus colaboradores. Inclusive, essa semana a gente já vai começar com um, né, Já Ricardo? vamos levar já vamos levar Já vamos começar com uma Então, rodada. pense nisso. Então, vamos no nosso assunto, Ricardo. Vamos, senão a Hoje gente não tem... então, hoje, primeiro podcast do ano, nós pensamos e aí decidimos que nós iríamos abordar o tema sobre gestão por competência. Exatamente. E aí, se a gente fala de gestão por competência, nossa grande questão aqui é trazer isso para o mundo da liderança. O nosso foco hoje vai falar da gestão por competência e o papel do líder diante disso. E aí, Ricardo, primeiro de tudo, para a gente conseguir entender o que é esse negócio, nós temos que trazer o que é a gestão por competência. Mas antes da gente falar o conceito, seria interessante a gente diferenciar aqui, né? Trazer uma diferença aqui. Pode colocar no slide lá do conceito. Gestão, isso. Isso. Qual é a diferença? Olha, é bobo, né? Mas é interessante você, líder, entender, você colaborador, o que é gestão de competências e gestão por competências.
A gestão por competências, ela tem um conceito mais amplo, mais sistêmico da organização. E a gestão de competências é justamente mais voltado para os recursos humanos, para a liderança, trabalhar as competências de cada colaborador, né? Avaliar, analisar e desenvolver aquela competência do colaborador. A gestão por competência, ela envolve inclusive as competências da própria organização, não é isso? Isso mesmo. Então vamos Então, lá. o grande conceito, quando a gente fala da gestão por competência, é o quê? É você trazer um modelo administrativo. Então, nós temos que entender que é uma Então, ferramenta. isso. E aí, enquanto ferramenta, ela tem, vamos colocar assim, regras de construção, entendendo que é um processo que tem início, meio e fim. E aí, com essa clareza da organização, que não, olha, agora eu vou trazer um modelo administrativo aqui para a gente começar a trabalhar o desenvolvimento da nossa força de trabalho. Aí a grande questão é o quê? É você conseguir enxergar quais que são as habilidades individuais dessa força de trabalho, com o objetivo de promover o crescimento profissional e o objetivo de trazer resultado para a empresa. Então, Exatamente. quando o Ricardo menciona que quando a gente fala da gestão por competência, a gente traz, inclusive, o que seria a competência organizacional, o que é a preocupação? Uma empresa, ela vai lá e ela define no seu planejamento estratégico qual que é a sua identidade organizacional. Então, ela vai lá e ela define missão, ela define visão e ela define os valores. A base que é a definição dos valores é o início da construção desse modelo administrativo pensando em gestão por pessoa. Então, a grande referência para você iniciar uma gestão por competência é o quê? Você vai lá e olha a sua governança, o que são os pilares dessa sua governança, e a gente vê isso dentro dos valores, e você tem que fazer o desdobramento, que é o que nós falamos. Então, se lá no valor da tua empresa você define que, por exemplo, um valor é ética. Ética. Você tem que fazer com que essa ética se transforme em o que seria competência, né? E aí é a grande maestria da gestão de pessoas e de aí alguns autores que fazem essa interpretação para enxergar quais que serão as competências que irão refletir nesses determinados valores, porque não quer dizer que lá no meu valor eu coloco ética, que a minha competência vai ser ética, né? Existe aí algumas análises e alguns estudos para refletir qual que vai ser a competência que realmente reflete aquele determinado valor. E aí existe uma definição que no mundo de gestão de pessoas é titulada como chá. Não é isso, Ricardo? Sim, O sim, que é o sim. chá, Ricardo? Vamos lá para o nosso conceito de competências, tá? Ele é um conceito muito conhecido, a gente já viu na faculdade, já viu em alguns cursos, porque justamente todo esse pensamento a partir de cursos de educação continuada, né, dentro das universidades, eles já começam a direcionar para o desenvolvimento, já começam a direcionar para esse tipo de pensamento. A gestão por competências é um modelo de gestão de pessoas. Mas para a gente falar de competências, de talentos, vamos entender melhor o que é. Vamos tomar um chá. Vamos. Vamos tomar um chá, que é essa sigla, CHA. Vamos lá. C de conhecimento é tudo aquilo que você adquire, o conhecimento que você vai buscar, é o livro que você lê, é o vídeo que você vê, é a apostila, É a é a graduação, é os graduação, cursos. os cursos de educação continuada, tudo, de extensão, tudo. E principalmente de pessoa a pessoa, porque a gente aprende a todo momento, né? Num diálogo, numa conversa, a gente sempre aprende alguma coisa. Só que isso vai te dar uma habilidade, né? A partir do momento que aquele conhecimento ele passa a ser uma verdade para você, você desenvolve uma habilidade, né? O saber prático, o saber teórico é o conhecimento e a habilidade é o saber prático. Mas aí para por aí?
Claro que Não. não. Para você transformar isso numa competência, eu preciso ter vontade, eu preciso ter atitude, eu preciso colocar em prática. E eu vou mais além desse conceito. Trabalhar com competência hoje, eu trabalho também com os níveis de complexidade e resultado. Essa atitude, essa vontade, ela tem que ter o reflexo em resultado. O movimento do que você traz enquanto performance e resultado para o ambiente onde você é inserido, onde está inserido, na verdade. Entende? Então, quando é que eu tenho uma competência? É quando eu tenho conhecimento, habilidade e atitude, e isso me reflete em resultado. O Ricardo, e aí vale a gente enxergar no mundo corporativo como, né? A gestão de pessoas consegue trabalhar isso. Quando a gente fala dessa primeira parte, que é o conhecimento, normalmente lá nos currículos o RH consegue enxergar isso, porque lá você vai colocar qual que é a sua formação, né, os cursos que você tem, as especialidades que você tem. Quando fala do saber prático, dependendo aí de qual que é a função, normalmente gestão de pessoas vai fazer alguma definição, seja uma provinha prática, seja um teste que se faz, e aí vai conseguir ter, né, vamos entender assim, a noção do que é a sua habilidade. Quando a gente fala da vontade, que é a atitude, aí é aquela questão que é só você, ser humano, que realmente vai conseguir ter atitude. O que normalmente, mercado atual, gestão de pessoas está trabalhando? No que entrevista o colaborador, né? O colaborador não, o possível, né? Que aí ele ainda está sendo entrevistado. Se pergunta e se tenta extrair da pessoa como que ela resolveu tal situação. É, num trabalho anterior, o que ela realmente fazia? Quais que eram os resultados que ela buscava? Por quê? Porque dessa forma vai conseguir enxergar a atitude, porque lá no seu currículo não tem É, atitude, né? Lá tem dizendo que você está certo. formado nisso, que você fez esse curso e tal, mas não fala com essa bagagem, você está transformando isso em quê? E aí a grande questão, e inclusive o grande desafio, Ricardo, eu acredito, para a gestão de pessoas hoje, é conseguir extrair essa atitude. E aí vale reforçar que não só para a gestão de pessoas. Por quê? Porque dentro do que é um fluxo de contratação, gestão de pessoas vai lá e faz, né, aquele início todo, que a gente já tem um podcast falando sobre essa parte de recrutamento e seleção aqui, só que tem um momento que você, líder, você entrevista. Então, assim, aqui nós estamos falando hoje de gestão por competência e o papel do líder. Então, vale a nossa primeira Com observação para certeza. você. No momento que você vai lá e vai fazer a sua entrevista, você também precisa começar a fazer abordagem com esse candidato para que você consiga começar a extrair qual é a atitude dessa pessoa, né? O que realmente essa pessoa faz e coloca em prática com base nessa bagagem que ele teve. Por quê? Porque lá no dia a dia é isso que vai importar, meu amigo. Porque é justo a atitude da pessoa, seja uma proatividade, seja uma organização, seja uma pessoa que tenha inteligência emocional. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de quê? De É. competência. E é na hora que você entrevista para extrair essas atitudes é que você consegue começar a enxergar realmente o perfil desse candidato. Então, você, líder, precisa estar muito atento em qual que é o seu papel no momento dessa entrevista para recrutamento e seleção e entender que ali você já tem que ser estratégico para você conseguir enxergar realmente o que é esse possível candidato. Eu quero aproveitar a tua fala e tu vais comentar em cima dessa citação que eu vou fazer aqui. A gestão de pessoas é encarregada de garantir que a organização mantenha um quadro de colaboradores que detenham competências necessárias ao melhor desempenho de suas funções em detrimento à obtenção de vantagens competitivas. É Isso aí. exatamente o que você Lindo. falou. É isso aí, é isso aí. Porque a gente, no caso, líder, e lógico, gestão de pessoas. A grande questão, o que traz ferramenta, modelos administrativos, mas isso
tem que estar tudo atrelado à governança. Governança, estou falando de quê? Planejamento estratégico. Estou falando de identidade institucional. Então, precisa existir esse elo. Por quê? Porque senão as construções ficam soltas. As Totalmente. pessoas são contratadas e não sabem É. realmente por quê. Então, precisa ter essa construção e você, líder, é o cara que, lá nesse início, porque aí a gente tá falando do início, né, desse momento lá da entrevista, você já consegue começar a desenhar a sua equipe, e aí vale a gente reforçar que gestão de pessoas, quem faz é você, líder, e não o RH, neste momento. Depois disso, aí, ok, a gente entra realmente Com no que certeza. é o dia a dia, e aí N desenvolvimentos que é justo, o desenvolvimento é referente, né, ao que foi esses desenhos do mapeamento das competências. Basta o líder entender o seguinte, que quando eu falo de carreira, eu não falo de acúmulo de cargo, de título, desculpa. O que eu falo é justamente do teu nível de desenvolvimento, o teu nível de resolutividade, os graus de complexidade que você já consegue entender enquanto profissional. O que que é isso? É o que as suas competências e o que você consegue fazer com elas. E você vai caminhando, subindo degrau por degrau. Por quê? Olha só, a cada degrau, a cada nível de complexidade que você consegue fazer a entrega, independe de título ou de cargo. Se você fizer uma transição de carreira hoje, para a próxima profissão que você for exercer, o nível de complexidade é o mesmo. Tu entende o que é desenvolvimento? Não tem a ver com exatamente a temática, o assunto, isso você aprende, você vai buscar. Mas o que você vai fazer com isso? Na hora que você vai aplicar realmente isso? Como é que é a prática e a entrega e o resultado que você vai dar? Isso são os níveis de complexidade que você vai galgando na tua carreira. E isso vale muito mais desde o momento do recrutamento e seleção. É isso que nós, entrevistadores, recrutadores, a gente precisa começar a entender e buscar, tentar buscar, extrair isso do candidato, né? Para que a gente possa, de repente, começar ali um fit cultural, né? Começar a entender as competências dele. É lógico que depois que ele entrar na empresa, eu vou ter uma profundidade maior, porque eu vou começar a fazer o processo de análise Sim. junto, né? No decorrer disso, isso leva um tempo, não é assim? E a gente consegue entender. Papel do líder. Você não é estratégico? Você é estratégico. Liderança é estratégica. Então tem que começar a pensar na estrutura da tua equipe a partir disso, a partir de desenvolvimento. Gestão de pessoas não é mais controle. Gestão de pessoas agora é desenvolvimento. O Ricardo, a gente fez questão de trazer aqui meio que um passo a passo, entendendo assim, você empresa, gestão de pessoas, está iniciando aí a construção desse seu modelo administrativo. Inclusive, eu abro um parênteses aqui, teve um período num projeto de implantação que foi onde, eu vou dizer, Ricardo, que eu aprendi, né, sobre esse mundo voltado à gestão por competência. E aí eu recomendo uma autora que é a Maria Odete Rabaglio. Uhum. Ela tem um livro que Anotem. justo o nome é Gestão por Competência. Eu engoli esse livro junto com o pessoal de gestão de pessoas, e aí foi aí que eu falei, olha que coisa interessante, isso aqui é um mundo de RH, mas na realidade é o que seria o desdobramento de governança. Expande. Não Isso. tem a ver somente com uma coisa. Tem a ver com o sistema Isso, inteiro. isso. E aí, assim, é um processo, e é É. lindo. Aí, assim, ó, o que que é um passo a passo pensando, né? Vou começar a desenvolver. Então, primeiro de tudo, você tem que enxergar quais que são as funções que você tem dentro da tua organização. Diante dessas funções, normalmente, a ferramenta que a gente utiliza é o quê? Descrição de cargo. Então, você vai ter lá as funções e ali dentro você vai desenhar o que seriam as competências para cada função dessa. Depois disso, você tem que trabalhar o que a gente fala, no momento que você está recrutando as pessoas, é encontrar a pessoa que tem o perfil dessa descrição que você mapeou.
Por enquanto eu estou falando no RH. Isso aí é trabalho do RH, o RH que realiza isso. Só que aí chega um momento que o RH tem que ensinar você, líder, a fazer o que a gente chama de avaliação de desempenho. E aí a avaliação de desempenho é justo o quê? Enxergar o que é o ideal, que aí está lá mapeado, né, na minha descrição de cargo, com o que é a minha realidade. O colaborador, a força de trabalho que eu tenho dentro da organização. Nesse momento aqui, isso é ferramenta, tá, gente? São perguntinhas que, por exemplo, essa autora que eu falei, a Rabaglio, ela coloca lá, inclusive, eu acho esse livro, Ricardo, fantástico, porque ela coloca uma tabela e ela coloca assim, a habilidade que seria relacionamento interpessoal. Aí vem aqui ao lado, quais que são as perguntas que você coloca Perfeito. nessa avaliação para enxergar se aquele determinado colaborador tem ou não Sim. essa determinada competência. Então, você tem que criar isso. Hoje em dia, inclusive, tem vários sistemas operacionais que te possibilita realizar isso, você não precisa fazer na munheca lá, né, no Excel da vida. Aí é lógico que vai depender da sua estrutura. Nesse momento, a gente fala o quê? Nesse momento, você pode identificar os gaps. Exatamente. E aí o gap é justo aquilo que precisa aquele colaborador, aquela força de trabalho se desenvolver. E aí é a grande questão do trabalho voltado à gestão por competência, que é, com base nisso, você desenvolver essa pessoa, já que você, organização e RH, aposta, né? Você enxerga futuro, vamos falar assim, né? Nesse colaborador. Então, aí você vai fazer um desenvolvimento com base nesses gaps que foi detectado nessas avaliações. Vamos organizar? Vamos lá. Organizar, porque eu quero voltar para a primeira fase, porque eu quero ouvir a fala da Vanessa, uma pergunta que eu vou fazer para ela. Vamos organizar essas fases da gestão por competência. Eu vou planejar, eu vou captar, eu vou desenvolver e eu vou analisar. É um ciclo, né? Tem a ver com a organização, competências, e tem a ver com as competências do colaborador. Nesse meio estão os líderes trabalhando estrategicamente esse desenvolvimento. Vamos para o planejar? Esse planejar é justamente o que a Vanessa está falando. Governança, planejamento estratégico, análise de tudo, e é isso que eu queria perguntar para ti. Nesse momento, eu consigo organizar as competências daquela organização, né? daquela empresa, através do planejamento estratégico, mas não precisa ser fixo, né? Devido às necessidades da empresa, essas competências elas podem mudar? Se você muda os valores da empresa, essas competências automaticamente ela tem que ser alteradas. É isso. Aí, assim, diante de uma governança, o que normalmente nós recomendamos? Quando você vai fazer a construção do planejamento, o prazo dele é o quê? É 5 anos, é 2 anos, é 10 anos? Entendendo que neste período que é o prazo, o ideal é que não se mexa nos valores. Por quê? Porque ali você está fazendo uma construção, é o que depois a gente desdobra na tal da cultura Mas eu organizacional. determino ali. Isso aí. É isso. Aí Tá. você vai determinar ali. Determinando, inclusive, eu sempre, nas minhas implantações, eu sempre recomendo que na construção do planejamento estratégico o RH esteja, né? Com certeza. A gestão do RH, justo por quê? Porque ali é o primeiro indício para ela depois trabalhar o mapeamento das competências. E quem vai te trazer alguns indicadores também, né? Para te poder analisar. Então, assim, com base nessa construção, aí o RH vai pegar esses valores e fazer o desdobramento. Aí, com base nisso, inclusive, Ricardo, vale reforçar. Lá na descrição de cargo, o RH no que mapeia, que é essa fase que o Ricardo falou do planejamento, é o planejamento estratégico, né? A governança, mas também quando a gente passa para o RH, esse planejamento é justo o quê? É o mapeamento das competências. É descrição de cargo, mapeando as competências ali dentro. Com base nas competências organizacionais que já foram delimitadas ali. Aí, na realidade, é ali que ele vai criar, Ricardo. Então assim, tem os valores organizacionais. Exato. Aí, o planejamento do RH é justo o quê? Eu vou pegar todas as minhas descrições, que são as minhas funções, com base nesses valores, eu vou criar as minhas competências. E aí, aqui, nós temos 2 possibilidades de competência. Isso. Aí nós temos 2 possibilidades de competência, que aí o RH faz essa construção ainda dentro dessa primeira fase do planejamento. Existem as competências que a gente fala técnicas. Técnicas, hard skills. Que aí
E as competências que são as comportamentais. Soft skills. Gostaram da Isso, minha ele pronúncia? adora. Ele adora isso. Diante dessa daqui, em várias organizações, o RH define as competências organizacionais. Quer dizer o quê? Que todo colaborador, independe da função dele, na hora que ele estiver naquela instituição, o RH vai ter que detectar se ele tem ou não essa determinada competência. Se não tiver, aí entra em uma construção disso. A técnica é a específica do cargo, né? Sei lá, O que você... o cargo pede, o que é Isso. necessário, qual é a base de tudo, o nível de conhecimento. É, A origem que vem lá do CBO, que é a Classificação sim, a Brasileira classificação de brasileira de Ocupação. ocupação. Então, assim, Exato. Lá tem praticamente tudo, isso, né? é a regrinha. E aí, quando a gente fala dessa comportamental, é essa junção da organizacional, né? Porque entende-se que, com base nos valores organizacionais, todo aquele que é contratado para estar atuando, né, para ser uma força de trabalho dessa organização, ela tem que praticar esses valores. E aí isso se transforma nessas comportamentais, que aí é como a gente está falando aqui de um modelo administrativo, para que o RH consiga saber onde que ela tem que desenvolver o quê daqueles determinados profissionais. E aí sim eu começo a parte de captação e desenvolvimento. Desenvolvimento e análise, quem são os responsáveis? As lideranças e o setor de recursos humanos, né? Olha só como essas fases elas vão além, né? A gestão por competências ela vai além e envolve muitos setores, muitos pares para trabalhar justamente esse engajamento e a empresa conseguir atingir o seu resultado. Tudo isso em busca de crescimento, tudo isso em busca de alcance, de levar o melhor do seu produto, do seu serviço e fazendo com que todos possam trabalhar em sinergia. Próximo. Etapas de implantação. Vamos nessa. Olha aí, sensibilizar e conscientizar. Primeiro de tudo, líder, teu papel, tá certo? Primeiro de tudo, sensibilizar e conscientizar a partir da cultura, missão, visão e valores. Todo mundo tem que estar a par disso. A gente fica muito preocupado, né, quando a gente vai, às vezes, dar um treinamento e a gente faz aquela perguntinha básica. Vocês sabem a missão, visão e valores da empresa? O Aí todo coração mundo faz palpita. assim, né? E o coração palpita. Tem que partir daí. O líder precisa estar ciente disso e ciente de, com base nisso, como ele vai desenvolver toda a estratégia. Tem que entender o planejamento estratégico da empresa, tem que estabelecer quais são os papéis da sua equipe, aonde aquele setor em que ele está inserido, ele precisa fazer, precisa chegar, de onde parte e de onde vai, para onde vai, né? O Ricardo, De vale onde vem para onde inclusive... vai. Sim. Eu estou falando tudo errado. Vale inclusive reforçar, Ricardo, e aí fica a minha consideração para quem realmente é alta gestão, né? CEO, diretor, presidente, enfim. Quando a gente fala aqui que o primeiro de tudo é sensibilizar e conscientizar, é importante que, ao você definir que uma das suas ferramentas de trabalho é um modelo de governança corporativa. Dentro desse modelo, você vai lá e você cria um planejamento estratégico. Aí, o que é a consideração? Esse planejamento estratégico leve a sua liderança. Por quê? Porque quem sente as dores, quem é o elo da equipe tática que está lá embaixo é esses seus liderados. Então, ao construir esse planejamento estratégico, eu recomendo que a tua equipe, vamos colocar aqui a equipe tática, supervisor, coordenador, gerente,
esse pessoal tem que estar no momento dessa construção do planejamento. Por quê? Porque você vai empoderar ela justo quando a gente pensa em gestão por competência, ela ter o domínio do que foi essa construção, quais os resultados que você realmente definiu, que você vai querer, que aí vai ser a missão deles fazer a E é equipe. legal tu estar falando isso, né? Porque muitas pessoas pensam que no momento do planejamento estratégico é tudo feito com poucas pessoas e tudo a sete chaves. É. E na verdade não tem nada É por disso, isso né? essa minha consideração, Ricardo. Todas as vezes que eu trabalho em implantação de planejamento estratégico, a minha orientação é sempre isso aí. Eu preciso que ter momentos, não vão ser todos os momentos, tá, Ricardo? É que eu vou trabalhar com essas pessoas. Tem momentos que realmente eu só quero diretor. Não, sim. Diretor e no caso, áreas Porque staffs, ali né? será tratado de coisas Isso. assim específicas. Isso aí, porque é um negócio estratégico. Mas, assim, existem alguns momentos da construção do planejamento estratégico que eu preciso. Por quê? Porque quem está lá na base, no dia a dia, é esses líderes. É supervisor, é coordenador, é um gerente. Então, eles conseguem me dar um time do que é essa cultura organizacional para que, através disso e da análise das ferramentas que são utilizadas, eu consiga transformar em um caminho a ser feito para atingir o resultado lá, que normalmente a gente define na visão da identidade organizacional. E por quê? Porque esse momento é o momento justo que essa liderança ela vai se sensibilizar, e ela se sensibilizando, ela vai conseguir sensibilizar o colaborador dela, né, o restante da força de trabalho, para as construções do período. Eu tenho uma pergunta para ti. Vai fugir um pouco, mas eu Tá, acho que a gente consegue trazer isso. lá vem ele. Através da análise de riscos, eu consigo estabelecer novas competências? Normalmente não. O foco da É só análise... indicador. Não. O foco da análise de risco é você trabalhar processo. É Perfeito. porque de uma forma bem macro, tá? A grande questão é o quê? Eu mapeio um risco, eu enxergo quais que são os fatores de risco, é o que leva a acontecer isso, e aí, enxergando o que leva, eu tenho que definir prática de gestão. Aí, prática de gestão é justo o quê? São regras, né? São atividades que têm que acontecer para eu conseguir diminuir a probabilidade daquele risco, porque a gente fala que risco nunca você consegue eliminar ele completamente, né? Mas aí o intuito de fazer a gestão é para você enxergar e trabalhar medidas. Mas se eu mudo a rota, de um processo e de viabilizar algo, eu não vou criar uma nova situação? Normalmente não. Por quê? Porque o processo é uma das partes da governança. Sim. A grande origem é o planejamento estratégico, por quê? Porque ele que é o macro. É como se Sim, fosse um sim. guarda-chuva, Isso né? sim, isso Então, ele sim. é o macro Aham. e ele vai desencadear. Cada processo, diante disso, vai fazer os seus desdobramentos necessários. Entendendo que cada um vai fazer uma parte para que o todo seja atingido, que aí vamos entender lá que é a visão, né? Que vai para a governança. Então, assim, essas adequações de processo é normal dentro de uma governança. E aí a grande preocupação é o quê? É justo entender que isso tudo tem que acontecer com base lá naquela minha Sim, identidade, que meus sim. valores estão lá. Parte Por de lá. por isso que eu comentei com você que normalmente, enquanto está rolando o planejamento estratégico, o determinado prazo, a gente não mexe nessa parte. Por quê? Porque é isso aí que gera a cultura Sim. organizacional. E eu não posso ficar mudando a cultura toda hora. Não. Eu não posso fazer essa troca. São Posso readequar o processo. Exatamente. Como eu Ok. falei na pergunta, são adequações. Lógico, tu não vai mudar tudo, mas também tu não vai engessar. Sim. Porque a empresa ela Processo tem não é engessado. necessidades, né? Isso aí. Inclusive, tu observa que sempre a minha fala, quando eu vou falar da governança lá nos nossos treinamentos, Uhum, é justo que não é engessado. exatamente. Quando a gente fala de planejamento, ontem mesmo num cliente eu estava abordando isso. Quando a gente fala de planejamento, a grande questão é o quê? É você ter o horizonte do caminho, mas ele não é engessado. E a grande importância do planejamento é você sempre revisitá-lo, que aí a gente fala que é o monitorar o planejamento estratégico. Por quê? Porque muitas vezes é necessário Muito. E tu alterar a tem que... rota. Exatamente. E aí Com você certeza. vai A alterar a maioria rota. das vezes tem que mudar. Sim, tem que ter correção, às vezes tem que acrescentar Principalmente novas influência do ambiente necessidades. externo, enfim. Normal, então ele Normal. não é engessado, tá? Entendi. Mas aí vale a gente deixar que é importante o líder, né, principalmente esses aí que eu mencionei, supervisor, coordenador, gerente, ele tá no momento do planejamento, porque aí ele vai conseguir ter mais domínio e sensibilizar a equipe
equipe. A gente já foi para um outro lugar, mas eu sou curioso mesmo e ela entende Tranquilo. mais. Eu não sou detentor do conhecimento, então eu Tranquilo. pergunto mesmo. Aí, a outra etapa depois dessa sensibilização, Adoro isso, Ricardo, adoro isso. é justo definição das competências Sim. organizacionais, que, de novo, a gente volta lá no planejamento, Exatamente. né? Na questão da governança, porque a competência organizacional entende que é o espelhar dos valores. E aí entende que todo colaborador, toda força de trabalho que vai atuar naquela organização tem que ter. Se não tiver, tem que gerar um programa de desenvolvimento individual para aquele indivíduo lá, dentro Perfeito. do que é a necessidade. Aí a outra etapa é justo as competências daquela Das funções. função específica. Então, se eu estou falando de sei lá, de uma imobiliária, teve aquelas perguntas lá da pessoa que era da imobiliária, né, em dezembro. Sim. Lá vai ter um cargo que é um vendedor, vai ter um cargo lá que é uma recepcionista, né? Então, o cargo da recepcionista vai ter uma definição de competência daquela função, Exato. que provavelmente não vai ser a mesma da função que é do vendedor. Sim. Só que ambos têm que ter a mesma pensando na competência organizacional. É o caminho, é o mesmo. Isso Todo aí. mundo direcionado ao mesmo resultado. Isso aí. Aí, identificando essas competências dos colaboradores, realizar a avaliação de desempenho, porque é essa que vai dar a informação se ele está sendo adequado ou não. Isso, o que Líderes, precisa, por né, favor. se desenvolver. Normalmente, Ricardo, quando a gente fala avaliação, normalmente não. É a prática usual. Não é. É fazer a avaliação de desempenho. A prática usual é o quê? A gente fazer isso anualmente. Então, anualmente, o RH dispara essas avaliações, justo, Exato. tendo como base essa descrição, né? E o que são essas Onde competências. todos serão envolvidos, inclusive as lideranças, vocês vão estar sendo avaliados, mas também vocês vão ajudar na avaliação da equipe. Então, aí tem métodos. Sim. Então, assim, tem uma avaliação que fala que é 360 graus, que é a tem mais uma conhecida, que é né? 180. É a mais conhecida. Normalmente, quando a empresa está iniciando, pratica 180, que aí é o quê? O líder vai avaliar o teu colaborador. Exato. Quando a gente fala da 360, 360, o líder avalia, mas depois a equipe avalia ele. Isso. É. Então, assim, você precisa de uma maturidade da organização, Não, né? isso aí é dependendo muito do nível em que aquela organização está. Isso. E principalmente o nível da liderança. Porque a gente fala muito de feedback, né? No nosso projeto Ser Liderança. Para você conseguir fazer a 360, esse líder já tem que ter essa competência muito bem. Eu já participei e, às vezes, as respostas não são o que a gente está esperando. É isso aí. E aí, leva para o pessoal. É isso aí. Então, por isso que é uma questão de maturidade. Exatamente. Que tem que ter cuidado em relação a isso. Aí, ô Vaninho, se eu sou, né, um líder, estou começando agora e não sei como é que eu faço isso, essa avaliação de desempenho. Então, você líder, normalmente você vai receber do RH algum questionário. Aí, dependendo da sua empresa, isso é um sistemazinho, como eu falei, né? Tem sistemas hoje que já fazem isso. Se não, é o manual mesmo. Eles vão te dar um formulário lá com um questionáriozinho que são as perguntas. A competência tal, você vai ter que saber perguntar isso e isso para o colaborador. E aí vai marcar lá, né? O que foi o desempenho, não. Nessa hora você já tem que praticar feedback, porque aquilo que você acredita que o colaborador precisa receber de informação para se desenvolver, você tem que ali passar o feedback. Exatamente. Né? E aí ele tem que absorver isso e tal, e depois assina esse negócio, isso vira um documento. Por quê? Porque é justo a próxima etapa. Tudo que é gap ali, isso tem que ser gerado o que nós chamamos de um PDI. Que é o Programa de Desenvolvimento Individual. Então, conforme as lacunas, os gaps que encontrou, o que é o PDI? Ricardo, é o plano de ação. Vai fazer isso. Quem vai ser responsável por isso e o prazo para fazer isso. E isso é uma construção anual, né? Por isso é a necessidade de ser anual. Porque se eu estou falando de pessoas, não vai desenvolver do dia para a noite, dessa semana para outra semana. Então, assim, o que for construído nesse PDI tem que ser algo que realmente vai dar base para quê? Para reflexão, Ricardo, que é o que a gente sempre fala. E a participação da liderança em todo o processo. Você é um ponto-chave. E aí, assim, você líder tem que fazer o quê? Despertar no colaborador, através do seu feedback,
lá, né, quando você for fazer a avaliação de desempenho, você tem que despertar esse seu liderado, entender o gap dele e a importância dele desenvolver, porque é só se ele absorver isso que ele vai se desenvolver, porque só quem consegue mudar ele é ele mesmo. É legal tu estar falando disso, porque você, líder, que está no dia a dia, você que está fazendo o acompanhamento, as análises, elas não são feitas através somente de instrumentos de análise. Ela é feita no dia a dia, no resultado que aquele colaborador está te entregando, ou nas dificuldades que ele apresenta, como você vai desenvolver. A gente fala muito do líder educador, Isso. né? Você sempre vai ser aquele que desenvolve, que multiplica o conhecimento. Então, entenda isso. Não é só mandar e a pessoa executa. Você não pode fazer isso. Você tem que estar junto, dar as mãos e chegar onde tem que E aí chegar. a última etapa é justo esse monitoramento. E aí vem a grande questão e o nosso desfecho, Ricardo. O que é o papel do líder dentro dessas etapas todas, né? No sentido do que a gente fala desse movimento da gestão por pessoa. Então, você precisa fazer com que esse seu liderado entenda essa necessidade de adequação, e aí a sua base não é pessoalidade. Vale reforçar, Ricardo. A sua base é o quê? No que você faz uma avaliação de competência, a referência está lá no planejamento estratégico. A gente não pode esquecer disso, porque eu estou no mundo corporativo, né? Então, tem um resultado que você tem que entregar para a sua alta gestão. Então, você tem que desenvolver esse seu liderado com base nos gaps para essa conquista. E aí, você tem que sensibilizar. Você tem que fazer com que o outro perceba, porque só você perceber e falar, olha, tu tem que se desenvolver nisso, não claro vai que adiantar não. nada. Eu preciso É mostrar ele. o caminho, as metas e onde ele quer chegar, o objetivo dele, da empresa, Isso. no caso, e dos resultados que a gente quer entregar. Mas, para isso, aí entra o feedback, existe uma dificuldade aqui, onde a gente vai tentar resolver isso juntos. E aí a Juntos, grande questão né? é o quê? Você, líder, entender que neste momento, o momento de construir um PDI, o momento de acompanhar um PDI, você é mentor desse seu colaborador, Muito desse bom. seu liderado. Por quê? Porque é você que vai direcionar ele, fazendo ele entender essa necessidade de se desenvolver. Então, por isso, o papel de ser mentor. E o mentor, às vezes, tem que dizer, olha, é assim, assim e assim. Você faz dessa forma, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa não sabe. Não se percebe, Não é se percebe. automático aquilo ali. E o papel do mentor é muitas vezes dizer, é desta forma que tem que ser feita. E a pessoa vai lá e faz. Vamos juntos entender Algumas esse vezes método. fazer até junto, Ricardo. Não, mas é Né? tudo Dependendo aí junto. do que é a tudo junto. construção. O líder que não se faz presente, Vanessa, nesse processo, olha aqui, cultivar uma cultura de aprendizado. Como é que eu vou Isso cultivar aí. uma cultura de aprendizado se eu não estou presente? É eu direcionar, né? É verdade. Entendeu? Ei, Ricardo! Foi tudo de bom esse papo. Foi, A gente né? ia Olha render muito aí. mais, Ricardo. A gente Ei, já tá acabando, esse né? assunto é um assunto muito bacana, porque muitas vezes quando a gente fala de gestão por competência, algumas pessoas acham que isso é mundo do RH. Só que não é. Não. O RH é uma área, um processo que auxilia isso ser colocado em É o prática. recurso. Isso. Só que assim, isso vem lá dessa primeira construção. E aí vale reforçar, alguém sonhou em criar uma empresa, essa empresa foi criada, daí foi criada, eu tenho que deixar claro num planejamento o que é que ela quer, né? Quais que são os alcances. E aí a gente começa a remodelar, né? A modelar o que é essa estrutura. E quando a gente fala de gestão por competência, é justo uma das partes de construir, né, essa imagem. Porque quando a gente fala de governança são vários braços. Isso faz parte de uma parte de você ter um modelo de governança organizacional. O que fica muito nítido, e é um fato, é que na gestão por competências tudo está interligado. Neste modelo de gestão de pessoas, todo o processo, desde o planejamento estratégico, da governança, tudo está interligado, até o desenvolvimento do colaborador e, principalmente, óbvio, né? O resultado que a empresa quer entregar.
Ô, Ricardo, a gente então chega ao fim Chega ao fim, do né, nosso gente? A primeiro gente tem um podcast, tempo. nossa primeira temporada, né, de 2025. Esperamos que esse assunto possa ter enriquecido, né, possibilidades para você diante da tua organização, diante do seu desenvolvimento profissional. E aí vale, inclusive, reforçar. Todas as vezes que nós fazemos um desenvolvimento profissional, automaticamente a gente tá se desenvolvendo enquanto pessoa, né? Por quê? Porque você passa a ter novos conhecimentos técnicos e teóricos, e isso faz com que você tenha novas atitudes. E quando a gente fala de atitude, a gente está falando do pessoal, né? Então, é um misto que a gente às vezes fala assim: ah, você tem que separar o profissional do pessoal. Verdade, né? Na hora que você está lá dentro da organização. Mas você, se é esperto, tudo aquilo que você se desenvolve a nível profissional, você pode levar para o seu contexto pessoal. Por quê? Porque você vai se aperfeiçoar. E eu tenho certeza que você vai se desenvolver enquanto ser humano, né? Enquanto pessoinha aí que está aqui nesse mundo para várias possibilidades e várias construções e transformações. E aí o grande papel do líder é transformar. Transformar-se, transformar a força de trabalho que está sob a sua responsabilidade, sobre a sua alçada, e transformar o que seria a construção de uma organização, entendendo que essa transformação vai gerar resultado. Resultado para a empresa, resultado para as pessoas que estão ali, resultado para o bairro, para a cidade, Sim. enfim, né, para o país. E aí é isso que é bonito nesse nosso mundo, quando a gente fala de gestão e quando a gente fala de liderança. É Né? verdade. O poder que você, líder, tem quando você entende isso e quando você sabe aproveitar, é lógico, da melhor forma possível para realmente ser impulsionador, né, de pessoas melhores, de situações melhores, de práticas de gestão melhor. E aí a nossa grande questão desse nosso podcast é justo fomentar você isso. Você pode sim fazer a diferença onde você está. Com certeza, gente. Deixa aqui a nossa mensagem. Busque conhecimento, busque se desenvolver, seja sempre mais. Porém, entrega. Pensa nisso. A melhor entrega e o melhor resultado que você pode trazer para a sua equipe e para você, que é a sua satisfação, né? Isso O aí. seu desenvolvimento. Tá certo? Então, vamos nós para mais uma temporada. Mais uma temporada do Papo Liderança. Mais uma vez ao mês a gente se encontra aqui trazendo novos. Esse é o primeiro de vários outros aí. Nós esperamos muito que isso venha agregar Com certeza. dentro, né, do que é o seu desenvolvimento. As nossas redes sociais, Sigam que aí a gente vai deixar lá, inclusive, no canal do YouTube, do Papo Liderança. E você, empresa, e você, RH, estamos aqui, ansiosos, animados para levar tanto o nosso projeto Ser Liderança quanto o Papo para o desenvolvimento aí, e aí nós auxiliarmos a sua gestão por competência. Seu resultado. Isso aí. Super abraço a todos. Tchau, gente.